Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 15 de julho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Forças ucranianas avançam 25 quilômetros em Dnipropetrovsk, ou seja, empurraram os russos mais 25 quilômetros para longe de Dnipropetrovsk. E também, face a isso, os ucranianos libertaram 6 aldeias em Dnipropetrovsk. Mais um evento em que a Ucrânia, nesses últimos dias, recebi essa notícia ontem, é que a Ucrânia saiu-se muito bem, vitoriosa, frente ao já desgastado e de baixo moral exército russo. E nesse vídeo de hoje, então, você vai testemunhar, eu vou relatar essa esmagadora vitória do regimento 425, um regimento de assalto independente chamado Skala, S-K-A-L-A. E outras vezes eu já citei esse regimento também nos vídeos. O regimento Skala, ele esmagou as linhas russas, avançou 25 quilômetros de profundidade e libertou 6 aldeias estratégicas. Acho que cumpriram bem a sua missão. Você verá aqui dados brutos das perdas críticas infligidas à divisão de fuzileiros navais da Rússia de número 120, e como a campanha de contralogística sufoca o abastecimento dos russos. Acompanhará também aqui as medidas de segurança do governo ucraniano, que iniciou a evacuação obrigatória de adultos em mais de 2 assentamentos, ou mais de 2 vilas da região, para proteger a população dos ataques em desespero da Rússia. Assista até o fim para entender a virada no front. Inscreva-se no canal. Você que gosta da verdade, venha sempre conosco assistir a verdade que nós mostramos para você, o canal da verdade. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e comente a sua opinião sobre este avanço implacável da Ucrânia que expulsa gradativamente os russos da Ucrânia. A avassaladora ofensiva é a libertação de território. Combatentes desse regimento 425 Skala impuseram uma derrota humilhante às forças da Rússia na região de Dnipropetrovsk. Em uma operação perfeitamente coordenada, as forças ucranianas libertaram 6 aldeias estratégicas de forma simultânea. Os assentamentos recuperados e limpos da presença dos russos são Ternovo, Zaporizhia, é uma vila também chamada Zaporizhia, não confundir com a província de Zaporizhia, ao sul, e também não confundir com a capital da província de Zaporizhia, que chama-se Zaporizhia também. E esta é uma vila que chama-se Zaporizhia, só que numa outra província, que é Dnipropetrovsk. E também a vila de Novogeorgievka, Vorone, Chneve e Maliuka. Então, essas são as 6 localidades libertadas pelas tropas ucranianas. Na realidade, eles, às vezes eu gosto de brincar, eles não libertaram vilas, não libertaram cidades, eles libertaram escombros, né? Que os russos, na realidade, destruíram aquilo lá. Não ficou pedra sobre pedra, mas os ucranianos, os legítimos donos do território, das vilas, retomaram novamente da Rússia. O avanço fulminante das tropas ucranianas atingiu 25 quilômetros de profundidade em território que estava anteriormente ocupado pelos criminosos russos. Dados militares oficiais confirmam que a ofensiva ela infligiu danos e perdas críticas à divisão de fuzileiros navais da Rússia de número 120 e a unidades também do Corpo de Exército Russo de número 178. Dezenas de grupos de assalto ucranianos iniciaram o deslocamento rápido a partir da área de Veliko-Mikhailovka em direção ao leste e ao sul. As ações de assalto por terra contaram com suporte aéreo constante e implacável dos ucranianos. Todas as fortificações e posições dos russos ao longo das rotas de avanço foram destruídos sem interrupção pela artilharia ucraniana. Esforços sistemáticos foram conduzidos pelas forças especiais para identificar e eliminar os pilotos de drones dos russos em campo. Na realidade, os russos estavam tentando fazer uma retirada organizada, mas ela saiu mais ou menos organizada. Na realidade,
desorganizada, que enquanto eles se retiravam, a artilharia e a aviação ucraniana bombardeavam, eles não tinham muita chance de saírem muito organizados. Eles correram atropelados em desabalada desorganização. O regimento Scala informou que as áreas de concentração de soldados do regimento de fuzileiros motorizados da Rússia, de número 656, foram totalmente aniquiladas em Temirovka, todas essas forças desse regimento 656 da Rússia. Parece que, pelo que os relatos que eu recebi, não ficou ninguém para contar a história. Este assentamento o de Temirovka representa um ponto crítico para os russos, pois nele está localizada uma rota logística vital para o abastecimento das tropas de Moscou do ditador da Rússia. O avanço vitorioso permitiu que as unidades ucranianas assumissem o controle total da área e expandissem o alcance operacional de seus drones de ataque. Como resultado direto dessa investida guerreira, mais de 120 km² do território foram completamente libertados. A Rússia sofreu baixas massivas e foi forçada a recuar de forma desorganizada da região de Dnipropetrovsk, ou seja, saíram desorganizados, eu acho que eu já tinha usado o termo em correria desabalada, né? A campanha de contralogística da Ucrânia segue enfraquecendo as estruturas que sustentam a invasão russa, que está entrando para o seu 5º ano. Drones ucranianos de médio alcance agora golpeiam alvos militares na maior parte das áreas ocupadas pelos russos. O bloqueio de combustível imposto pela Ucrânia e continua se intensificando em todo o sul ocupado pela Rússia. As tropas russas dependem de vias de abastecimento precárias, que a Ucrânia ataca diariamente com precisão matemática. Esses sucessos no fronte coincidem com os ataques de longo alcance contra as refinarias de petróleo no interior da Rússia, agravando a crise de combustíveis no país invasor, no país criminoso que invadiu a Ucrânia sem ser chamado para isso, como uma provocação, e cometeu muitos crimes em território ucraniano. Medidas de segurança e evacuação civil na província. Diante dos combates intensos e da proximidade das linhas de fogo, as autoridades ucranianas agem com responsabilidade para proteger vidas humanas. Uma ordem de evacuação obrigatória foi anunciada para mais 2 assentamentos na província de Dnipropetrovsk, face aos bombardeios que ela vem sofrendo de aviões russos que lançam à distância aquelas bombas planadoras e também os ataques de artilharia. As áreas designadas para a desocupação são Vassilkivka, no distrito de Sinelnikov, e Vyshche-Tarasilka, no distrito de Nikopol. A Nikopol e Silnikov são 2 cidades de um porte um pouquinho maior, e as que eu falei anteriormente são 2 vilas, né? Então, nessas 2 vilas, o chefe da administração militar da região de Dnipropetrovsk, administração militar ucraniana, Alexander Ansha, pronúncia enrolada desse cara, Ansha, confirmou o decreto oficial. Todas as crianças dessas localidades já haviam sido retiradas em operações anteriores de segurança. Agora, os cidadãos adultos também devem deixar as zonas de risco imediatamente para evitar os bombardeios de retaliação dos russos. Mais de 6.500 pessoas permaneciam nessas áreas e receberão o suporte do governo ucraniano, porque anteriormente era facultativo. Assim, não, eu quero ficar, quero cuidar da minha casa, principalmente os mais velhos, aposentados, etc. Agora não tem negociação. Ou você vai embora ou nós tiramos você, né? E ou vai embora, o primeiro você vai embora, nós vamos disponibilizar a condução para você ir. E vamos dar escolta. Então o cara tem que ir. E se você não quiser ir, eles pegam e põem o cara, e o que ele quiser levar na bagagem dele e mandam o cara embora. E tem que ser assim. Não dá para ficar porque eu quero ficar aqui na zona de combate. Os cidadãos deslocados serão acolhidos inicialmente em um dos 5 centros integrados de recepção montados na região. Nestes locais seguros, a população recebe assistência financeira, jurídica, psicológica e médica de forma gratuita.
e recebem kits de higiene e alimentos e estão sendo distribuídos pelas equipes de assistência social ucraniana. As autoridades estaduais já possuem acomodações estruturadas de longo prazo disponíveis em áreas seguras da própria Dnipropetrovsk e em outros estados da Ucrânia. Esse esforço dá continuidade às ações iniciadas em 5 e 17 de junho, quando famílias de outros 23 assentamentos do distrito de Sniliukov foram salvas. Para concluirmos, o avanço espetacular de 25 quilômetros e a libertação de mais 120 quilômetros quadrados do território demonstram que a superioridade operacional das tropas ucranianas sobre os russos é de fato visível e é tangível. Enquanto a Rússia recua e assiste ao colapso da sua logística e os seus recuos obrigatórios e das suas refinarias, a Ucrânia avança com bravura, destrói regimentos motorizados russos, protege seus cidadãos da barbárie. O recuo dos russos em Dnipropetrovsk e a prova de que a força e a tecnologia ucraniana são imparáveis. Quero fazer apenas um parênteses aqui, um reparo, contra o recuo, né, que eles fizeram agora em Dnipropetrovsk, existem alguns tanques intactos, tanques de guerra russos abandonados. Sabe por quê? Ficaram sem combustível. Não deu para correr. Os caras desceram a pé e se mandaram. Não tinha combustível para fugir. Alguns caras levaram seus tanques, mas não se sabe até onde eles conseguem levar. Não tinha combustível. Tinha acabado o combustível. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Não esqueçam, preciso de você inscrito no canal. Aqui é o Canal da Verdade. Like e também compartilhem com suas redes sociais. Façam seus comentários. Muito bem-vindos. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.